Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa quarta lição, da nossa revista de jovem desse quarto trimestre, falando sobre a liderança de Josué. Na lição anterior, na nossa terceira lição dessa revista de jovem, você confere aqui na descrição, nós falamos sobre a liderança de Moisés. Moisés que Deus usou para conduzir como instrumento, para conduzir o seu povo, tirar da escravidão do Egito, levar pelo deserto, por um período ali de aproximadamente 40 anos. Um homem temente a Deus, que aprendeu muito, que foi fiel ao Senhor, em todas as etapas, e seu tempo aqui na terra chegou com 120 anos, mas o povo do Senhor estava dando continuidade, a nação estava se formando e Deus escolheu Josué, discípulo de Moisés, para dar seguimento, para conduzir o povo à terra de Canaã, atravessar ali o Jordão, guerrear contra aquelas nações, aquelas cidades-estados ali na terra, no território de Canaã, e conquistá-la para dar ao povo. Depois que Moisés faleceu, Josué foi o sucessor que Deus escolheu, não foi Moisés que escolheu, foi Deus que escolheu para liderar o povo na entrada de Canaã. Então o título dessa nossa quarta lição é A Liderança de Josué. Josué, que se chamava Oséias, antes Moisés foi que mudou o nome dele para Josué, foi um guerreiro, um conquistador, que estava ali, um homem de batalha, que Deus usou as suas características para trazer vitória a nação de Israel, quando entrou ali em Canaã, Então vamos trazer um pouquinho, uma reflexão sobre essa liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Nosso texto principal está registrado em Josué, capítulo 1, versículo 6, quando Deus diz a ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. O líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Então Deus falando com Josué para ele se esforçar, ter bom ânimo, ser corajoso, perseverar. Seu líder Moisés havia falecido, mas Deus é quem havia escolhido Josué para dar seguimento na liderança do povo. Obviamente que Josué temeu, entre milhares de hebreus, Deus escolheu ele para estar na frente. Josué, acompanhando Moisés, entendeu, viu as responsabilidades que Moisés tinha, os compromissos, o peso da liderança daquele povo que estava se tornando uma nação. Havia saído da escravidão, estava se tornando uma nação. Josué acompanhou ali Moisés quando aquelas pragas vieram sobre o Egito. Josué acompanhou Moisés lidando ali com Faraó, que não queria deixar o povo sair. Josué acompanhou ali a Páscoa, a Páscoa ali antes do povo sair do Egito. Quer dizer, Josué acompanhou toda essa trajetória, acompanhou os milagres no deserto, acompanhou o mar abrindo, Então, Josué esteve aprendendo sempre com seu líder Moisés. Olha a importância de termos responsabilidade, de termos foco, de termos meta, de não ficarmos apenas naquele marasmo, naquele não quero compromisso, não quero nada, aqui tá bom. Nós temos que olhar para frente, sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Grandes líderes exigem grandes responsabilidades. Ninguém
escolhido por Deus é líder por acaso. Existe um treinamento por trás. Josué foi líder lá na frente, mas ele aprendeu desde cedo com Moisés. Ele não se apartava da presença de Moisés, sempre ali dando assistência, sempre aprendendo. E assim Deus vai abençoando e vai nos guiando, nos moldando quando deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a liderança de Josué, ok? Se você ainda não é inscrito no meu canal aqui Discipulando com a Bíblia, inscreva no nosso canal, clica aí em se inscrever, ative aí o sininho de notificação para você receber as notificações, gratuitamente, você não paga nada. Quando postarmos um vídeo, o próprio YouTube notifica, envia para você a notificação que há um vídeo novo no canal Discipulando com a Bíblia, tá ok? Então, o nosso texto bíblico está no livro de Josué, do capítulo 1, versículo do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando com Josué, depois da morte de Moisés, obviamente Josué temeu a responsabilidade que estava caindo, vindo sobre os seus ombros, conduzir aquele povo que deu tanto trabalho a Moisés. Deu tanto trabalho a Moisés. Obviamente Josué ficou temeroso, da responsabilidade que estava agora sobre seus ombros. Mas Deus animou-o, encorajou-o, dizendo que estava com ele, que era para ele se esforçar e ter bom ânimo e ser corajoso, pois Deus não o deixaria só, desde que, obviamente, que ele seguisse os mandamentos do Senhor. Deus estaria com ele, Então Josué foi um líder bem-sucedido, porque ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus na entrada ali na terra prometida. Josué aprendeu com Moisés, A liderança, o sucesso da liderança não acontece da noite para o dia. Josué foi líder lá na frente, mas ele plantou lá atrás, desde muito cedo ele estava ali acompanhando Moisés, 40 anos ali acompanhando Moisés, durante toda aquela trajetória, aprendendo, entendendo como agir. Obviamente, características, personalidades diferentes entre Moisés e Josué, mas Deus usa aquilo que temos, Moisés foi um líder para o povo durante aquela trajetória no deserto. Josué foi o líder que Deus escolheu para guerrear contra aquelas nações-estados ali na terra da Palestina, de Canaã, e necessitava de um líder guerreiro, e este líder foi Josué, tinha as características de
tinham que ser as características que Josué possuía. Então, ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus na entrada da terra de Canaã. O nosso primeiro tópico tem como título o sucessor de Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo. E é importante a gente pontuar aqui que a liderança de Josué não foi Moisés quem escolheu. Foi Deus, o próprio Deus, que escolheu Josué. Ó que importante. Importante estarmos aprendendo sempre. Moisés era o líder de Josué. Mas quem escolheu foi Deus. Josué pede ao Senhor que levantasse, que escolhesse alguém para que o povo não ficasse como ovelhas que não têm pastor. Aí Deus manda ungir ali, separar, apresentar Josué ao sacerdote Eleazar e aos anciãos de Israel, apresentando, oficializando Josué como sucessor de Moisés. Então foi Deus que escolheu Josué. Ao perceber que os dias de sua vida estavam findando, o povo ainda não havia entrado na terra de Canaã, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor. Olha aí. Moisés diz que ponha um homem sobre esta congregação. Está lá em Números, capítulo 27, versículo do 15 ao 17. Existia a preocupação de Moisés com o povo de Deus, para que não se tornasse como uma ovelha, um grupo, um povo, sem uma liderança, sem um pastor. Haja vista que era um povo de dura cerviz, como o próprio Deus falara. Josué, por causa do povo, Moisés, por causa do povo, não entrou na terra de Canaã, porque em um momento ali de murmuração do povo, Moisés se irou, estava estressado. Deus havia dito a ele para falar com a rocha. Moisés estava tão estressado com as murmurações do povo que foi lá e tocou na rocha. E Deus disse: por causa disto tu não entrarás em Canaã. Mas Josué acompanhou toda essa trajetória de Moisés. Como era lidar com aquele povo, Como era lidar com aquele povo rebelde, O Senhor ouviu a petição de Moisés, o seu servo, e incumbiu e conduzir Josué até o sacerdote Eleazar naquela época. Arão já havia falecido. Eleazar foi o sucessor de Arão, filho de Arão, que era o sacerdote naquela época. E o sacerdote confirmou como sucessor de Moisés. Está lá em Números, capítulo 17, do 18 ao 20. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas a própria escolha de Deus. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a unção do Todo-Poderoso. Olha a importância. Nós estamos contextualizando, irmãos, liderança cristã. Obviamente que a liderança cristã não deve se assemelhar à liderança do mundo. Quanto mais o líder cresce, novamente, na escala ministerial, na escala eclesiástica, mas ele deve servir. Nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta achar que sou líder, que sou isso, que sou aquilo, que eu tenho que ser servido, humilhar as pessoas. Está fora da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é diferente. Jesus falando com os apóstolos que o maior exemplo tem que ser Cristo. Não é como o mundo, que eles querem ser servidos. Quanto mais cresce na hierarquia, mais querem ser servidos. O reino de Deus é diferente. Quanto mais se cresce, mais se humilha, mais serve. Então é importante aprendermos isso no reino de Deus. Nós estamos falando de cristão. A gente não pode se assemelhar ao mundo. Não devemos esquecer que nós vamos na contramão do mundo. O mundo está indo nesta direção, a igreja do Senhor vai na outra direção. Totalmente ao contrário. A igreja do Senhor vai contrário à correnteza. Não, ela vai subindo. Nosso líder,
Nosso exemplo é Jesus Cristo. Não esqueçamos disto jamais, né? Moisés libertou os hebreus do Egito, guiou-os no deserto, enquanto Josué foi chamado para pôr este povo na terra prometida. Moisés era um líder para aquele povo ali no deserto, durante aqueles 40 anos no deserto. Mas em Canaã era necessário um líder guerreiro, um líder de guerra. E Josué foi este líder, né? A liderança de Josué partiu de uma construção, não surgiu de uma hora para outra. É um processo contínuo, gradativo, constante, de aprendizagem, de dedicação, de oração, de compromisso com Deus, de persistência, de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, as coisas não caem do céu. Existem etapas, processos, dedicação. Josué foi líder, mas Josué aprendeu durante toda aquela trajetória. Josué acompanhou os dias finais do povo no Egito. Aprendeu muito. Passou 40 anos aprendendo, né? 40 anos não são 40 horas, nem 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses. São 40 anos aprendendo, amadurecer, a saber lidar com pressão. Não é para todo mundo. A Josué aprendeu, né? Então, se queremos aprender, liderar, ser o exemplo, fazer a diferença, é necessário o processo de aprendizagem, né? É importante isto, né? É muito importante. O líder pertence a um projeto maior do que ele mesmo. A sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Não se esqueça jamais desta verdade, né? Josué iniciou, Moisés iniciou, Josué deu continuidade. Então é um processo. O reino de Deus é assim. Jesus veio, iniciou ali o seu ministério, a igreja, mas deixou 12 discípulos. Escolheu 12 homens para aprender com ele, porque ele iria para o céu e a igreja precisava dar continuidade. E esses discípulos fizeram discípulos, e a igreja do Senhor cresceu, né? Então não é uma liderança única, é um processo, um passando para o outro. Nós somos administradores, despenseiros, mordomos do Senhor. Nada é nosso, tudo é de Deus. Então, nós estamos aqui a serviço do reino. Discípulo fazendo discípulo, como ensinou Jesus Cristo, né? Então, a lealdade de Josué para com o seu líder Moisés. Fidelidade, esta é uma marca de uma liderança e um dos caminhos para alguém que quer ter sucesso na sua liderança, ser fiel ao seu líder, né? Lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com alianças firmadas e responsabilidade, né? Não é quebrar alianças, estar com o seu líder ali tramando, tentando derrubá-lo, né? Deus não se agrada dessas coisas. Espere o seu tempo, espere o tempo de Deus, né? No tempo de Deus, Deus lhe colocará onde Deus lhe escolheu para estar. Não queiramos ultrapassar, quebrar, pular etapas, porque quando estamos em algo, em algum lugar, em uma posição que Deus não nos chamou para ali, ou que não é o tempo de estarmos ali, acontecem coisas que não era para acontecer se estivéssemos nos processos, nas etapas
de Deus, né? Então precisamos ter esta maturidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios e, obviamente, aos seus líderes e também seus liderados, né? Nós estamos falando de reino de Deus. Novamente, contrário ao mundo. Não esqueçamos disto jamais. A primeira referência que a Bíblia Sagrada faz da pessoa de Josué, ele está obedecendo às ordens de Moisés para que lutasse contra Ameleque. Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo do 8 ao 16. Né? Sempre que Josué é citado, nós vemos ele aparecendo ali junto a Moisés. Né? Um relacionamento aqui, nós vemos um relacionamento de respeito, obediência, perseverança, compromisso. Né? Josué também demonstrava interesse pelas coisas espirituais e compromisso com o seu líder e com o povo. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, Deus falando com com Moisés ali, e traz uma citação de Moisés, ou de Josué. Deus falando com Moisés e traz uma citação de Josué, que Josué não saía da tenda, do meio da tenda, sempre presente para dar assistência ao que Moisés precisasse. Né? Olha que interessante. Depois da morte de Moisés, Deus o encorajou para que ele tivesse bom ânimo, né? Deus o encorajou, pois a missão que ele teria que desempenhar seria difícil, árdua, complicada. Ganhar a confiança daqueles líderes tribais e de toda aquela geração, aquele povo, não era fácil. E logo de cara tinha logo um mar, um rio, que é o Rio Jordão, para atravessar em uma época de cheia. Né? Teve logo aquele desafio grandioso e Deus foi com ele. Né? Então é importante quando confiamos em Deus e esperamos em Deus. Né? Não pulamos etapas. O diabo quer que a gente pegue atalho. O diabo sempre quer que nós peguemos atalho. E quando ouvimos a voz do inimigo, as consequências são trágicas. Peguemos o exemplo de nosso maior exemplo, que é Adão e Eva. Foram pegar um atalho, ouvir uma voz diferente e a tragédia veio. Né? Então o diabo sempre vai querer que a gente peguemos atalho, pulando etapas. E o processo de Deus exige paciência, treinamento. Lembra de Elias? Deus mandou ele ir ali para o riacho, o ribeiro de Querite, ficar ali, esperar. Deus não disse mais nada. A Bíblia não resiste a que Deus disse mais nada. Apenas que ele seria alimentado pelos corvos e beberia da água do ribeiro. Só isso. Depois que o riacho secou, foi que Deus foi e disse a ele: agora vai ali para Serepta, que eu já preparei uma viúva que vai te alimentar. Quando Elias chegou lá, o que foi que encontrou? Abundância. Encontrou uma viúva que estava pegando os últimos gravetos para fazer sua última refeição para si e para seu filho. Deus é um Deus de etapas, de processos. Nós aprendemos assim, né? Então não devemos nos assemelhar a exemplos do mundo, né? A dar ouvidos ao adversário, porque as tragédias vêm. Vamos confiar em Deus. O nosso segundo tópico vai falar sobre o líder certo no tempo certo. Como estamos falando, não pular etapas, não querer estar onde Deus não lhe chamou, não nos chamou. Tem tanta gente no lugar errado, na posição errada, porque quer status, quer ser visto, e está lá morto espiritualmente. Porque Deus não escolheu para isto. Deus escolheu para outra situação, mas por causa do status, está lá apenas como uma caricatura, sem ter Deus na vida. Né? Então,
Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, né? Mas sabemos que o seu pai se chamava Anum, está lá registrado em Números, capítulo 13, versículo 16, e o seu nome significa Jeová é salvação, e tem a mesma forma grega do nome do Senhor Jesus, né? Josué se chamava Oséias, antes de Moisés mudar o seu nome para Josué. Isso está lá em Números capítulo 13, versículo 16. Nessa ocasião aqui que Moisés mudou o número dele, o nome de Oséias para Josué, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, foi daquela ocasião ali que Moisés, sob a liderança de Deus, Deus havia mandado que Moisés escolhesse 12 homens para espiar a terra de Canaã. E Josué foi um destes. Foi nesta ocasião aqui que Moisés mudou o nome dele de Oséias para Josué, né? Dos 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus. Moisés, sob a liderança de Deus, havia chamado 12 homens para espiar a terra de Canaã. Passaram ali 40 dias olhando, observando aquela terra e observaram os frutos, a maravilha, tudo que plantava dava, frutos bons, grandes, vistosos. Observaram também que em determinadas regiões daquela terra existiam gigantes, que as cidades não eram cidades fortificadas, cidades-estados, povo de guerra. E depois que voltaram, depois de 40 dias que voltaram, deram o relatório a Moisés e a todos os líderes tribais ali, a toda a comunidade, e apenas Josué e Caleb deram relatório positivo, falando que Deus daria vitória a eles. Os outros 10 ficaram atemorizados, dizendo que tudo bem, a terra era boa, tinha tudo de bom, mas existiam gigantes, existiam povos fortes, era um povo de guerra, que eles, os hebreus, seriam presas fáceis, que as mulheres, as crianças seriam presas fáceis, seriam como gafanhotos à vista deles para com aqueles moradores da terra de Canaã. Isso criou uma situação muito ruim, uma revolta no meio do povo. O povo quiseram voltar para o Egito, se revoltaram contra o seu líder Moisés, quiseram apedrejar Josué e Caleb, porque Josué e Caleb foram favoráveis, disseram que Deus daria vitória, Deus havia prometido, Deus daria vitória, que eles seriam vitoriosos. E o povo quis apedrejar Josué e Caleb. Quiseram levantar outro líder no lugar de Moisés para levar o povo de volta para o Egito. Deus se irou, se revoltou, e por causa desta murmuração do povo, Deus disse que a partir dali o povo estava com 2 anos no deserto, apenas 2 anos. 2 anos. Aí Deus disse que por causa da murmuração do povo, os líderes passaram, os 12 espias passaram 40 dias na terra, espiando a terra. Deus disse que dos 40 dias que o povo passou, que eles passaram espiando a terra, transformaria-se em 40 anos. Aqueles 40 dias, Deus iria transformar em 40 anos para o povo murmurador. Então aquele povo que saiu do Egito, acima de 20 anos para cima, somente Caleb e Josué entraram na terra de Canaã. Os demais, aquela multidão, aqueles milhares de povo hebreu, pereceria todo no deserto por causa da murmuração. E os filhos deles, ao qual eles dissem que seriam presa fácil para aqueles moradores da terra de Canaã, é que iriam possuir a terra. Olha o problema da murmuração. Quando deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em nós próprios, em nós mesmos. Nós não temos uma visão do todo, do completo. Deus tem. Então, as consequências às vezes vêm
porque a gente deixa de confiar em Deus. Não é pular etapas, não é pegar atalho, é esperar o tempo de Deus. Obviamente não ficar de braços cruzados, se preparar, estudar, ler, se esforçar, se dedicar, aprender. Se Deus chamou para algo, quando chegar o tempo certo, você estará preparado. Josué não sabia que seria líder, mas ele estava sempre preparado, sempre aproveitando as oportunidades, sempre aprendendo. E Deus usou daquilo que Josué tinha. E Josué se tornou o líder daquela geração de hebreus, né? Então precisamos aprender. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra de Canaã. Um tempo que iria exigir muitas batalhas. E o primeiro obstáculo que Josué teve foi enfrentar logo o rio Jordão, né, que estava logo à sua frente. Esse foi a primeira batalha que ele enfrentou. Primeiro grande desafio para mostrar para aquele povo se Deus estaria com ele ou não. Deus disse que estaria com ele. Josué acreditou e Deus deu vitória, né? Em todo o tempo que Josué esteve sob a liderança do povo, Josué foi um homem vitorioso, um líder vitorioso, que estava com Deus e Deus estava com ele, sempre, né? Então, colocar o povo de Deus na terra prometida, lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras, não era fácil. E Josué obteve vitória. A lista de 31 reis foram vencidos sob a liderança de Josué durante aquela trajetória ali na terra de Canaã. Foram muitas batalhas, muitas guerras, e Josué sempre saiu vitorioso porque ele confiou em Deus. Confiou em Deus, aprendeu a esperar em Deus, né? Então, o tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com suas características, com seu ímpeto de guerra. Moisés era um homem pacato, um homem manso, um homem tranquilo. Era um líder específico para aquela ocasião ali no deserto. Na terra de Canaã, um tempo de guerra, era necessário um líder específico com aquelas características. E é assim que Deus age. Então Deus sabe qual é o líder ideal para um determinado tempo, e Ele também sabe quais as pessoas podem contar para que a sua obra continue sendo realizada e avance sempre. Esta verdade se confirma na vida e na liderança de Josué de forma bem acentuada. Moisés era aquele líder manso, um diplomata que teve que tratar diversas vezes com Faraó na base do diálogo. E Faraó sempre reticente ali, sem deixar o povo partir, né? Então, Moisés era aquele líder diplomático, não era um líder de frente de batalha. Já Josué era o contrário, né? Era um líder, um guerreiro, que Deus usou para a ocasião específica. Então Josué foi o líder certo na hora certa para aquela tarefa certa que Deus havia escolhido. E para finalizar, nosso terceiro tópico vai falar sobre a pessoa de Josué, né? A pessoa de Josué. Não sabemos o nome da sua esposa, a Bíblia não relata o nome da sua esposa, nem os seus filhos. Contudo, sabemos que ele era um homem temente a Deus, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, já próximo ali do final da sua vida, né, quando havia conquistado a maioria daquelas cidades-estado, a terra estava em paz, né? Então Josué conclamou o povo ali, chamou o povo e disse que ele e sua casa serviria ao Senhor, né? E toda aquela geração, enquanto Josué morreu, aqueles líderes que aprenderam com ele, que cresceram com ele, que estavam sob a sua liderança, enquanto esses viveram, o povo manteve-se fiel a Deus. O povo de Israel, nós vemos ali na história dos juízes, só começou a se desviar dos mandamentos, dos caminhos do Senhor. Quando aquela geração, aqueles líderes que estavam ali aprendendo com Josué, também faleceu, né? Então, uma falha de Josué
porque Josué não deixou um líder como Moisés deixou ele, né? Então, precisamos aprender também com isto, né? Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor. Está lá em Josué, capítulo 24, versículo do 16 ao 17. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto com sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante da responsabilidade, acabam negligenciando os cuidados com a sua família. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança. Como é que vamos liderar se não conseguimos nem administrar a nossa própria família, a nossa própria casa? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares e, novamente, não pularmos fases, etapas, processos, cuidando de um, depois cuidando do outro, e assim sucessivamente, né? Não adianta sairmos atropelando as coisas, né? Josué teve muitas incertezas, era humano, né? E até receios, pois o Senhor confirmou seu chamado dizendo: esforça e tem bom ânimo. As incertezas e receios são sinais de não são sinais de fraquezas, né? Mas também mostra a humanidade e a consciência de nossas limitações. Como indivíduo, certamente Josué não teve somente virtudes. Nós vemos aqui que Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus para a vida dele, né? A liderança não isenta, obviamente, o líder de cometer falhas, pois somos falhos, somos humanos, né? Mas os planos de Deus não deixam de ser realizados em nossas vidas. Deus conhece as nossas limitações, as nossas falhas, né? Os planos de Deus para a nossa vida continuam. Quando confiamos em Deus, obviamente, e acreditamos nele, e confiamos e esperamos, não atropelamos as coisas, confiamos em Deus, colocamos Deus na frente, e se for, Ele estará conosco, porque se Ele não estiver conosco, não adianta estar lá, porque não vai dar certo. Estaremos em um lugar que Deus não nos quer lá, e sem Deus perde o sentido, né? Então, outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou o Senhor e fez uma aliança com aqueles gibeonitas. Isso está lá em Josué, capítulo 1, versículo 17. Né? O povo estava preparando, o povo já estava na terra ali de Canaã e se preparando para guerrear ali contra os gibeonitas, contra aqueles povos, aquelas nações. E os gibeonitas, sabendo que teria que enfrentar o povo judeu, os hebreus, tramaram ali um plano, se vestiram de panos sujos, de trapos, né? E se fingiram de povo simples, humilde, que veio de uma terra longínqua, e chegaram ali e fizeram uma aliança com Josué e os líderes. Josué não consultou a Deus e foram enganados, fizeram uma aliança e foram enganados. Depois, quando foram guerrear, descobriram que aqueles gibeonitas, na verdade, eram os seus vizinhos que estariam em frente, em batalha com eles. E aí? Já havia feito uma aliança diante de Deus com os gibeonitas, sem saberem que era da terra de Canaã, né? E aí não puderam guerrear, lutar contra os gibeonitas, ou seja, foram enganados. Por causa disso, não puderam destruir os gibeonitas, mas os gibeonitas ficaram ali como servos, né? Como lenhadores, tiradores de água para o povo judeu. Mas Josué deixou de consultar a Deus nesta ocasião e por importância de estar sempre em sintonia com Deus. Por causa de um detalhe, foi enganado, porque deixou de consultar ao Senhor, né? Então, isso nos mostra também que precisamos sempre consultar a Deus, estar em sintonia
com a palavra de Deus. Grandes líderes preparam e deixam sucessores. Este foi uma falha também de Josué. O seu maior erro não foi não ter preparado um sucessor. Quando ele faleceu, ninguém ficou na liderança de toda a nação, porque ele não preparou um líder como Moisés havia preparado, como ele estava ali se preparando todo na presença de Moisés. Ele deveria aprender também, né, a colocar até alguém, preparando alguém para quando Deus o chamasse, quando ele falecesse, alguém o assumisse. E depois da morte dele, nós vemos ali, entra no período dos juízes, né, alguns juízes reinando sobre suas tribos, mas não teve uma liderança única sobre todas as tribos de Israel. E as tragédias foram terríveis no período dos juízes, até Deus trazer Samuel nascer, crescer, todo aquele processo que conhecemos, né? Então, durou muito, porque não tinha um líder específico sobre a liderança de toda aquela geração, né? Então precisamos aprender. Moisés deixou Josué como sucessor, Elias deixou Eliseu, Eliseu deixou Jeú, o Senhor Jesus deixou os discípulos, Paulo deixou ali Timóteo, né, o jovem Timóteo, para que ele, por vezes, confiasse a homens fiéis e idôneos. Ó, Paulo instruindo Timóteo, né? E depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Então a importância de preparar alguém para assumir aquela liderança, aquele ofício, quando formos designados por Deus para outro lugar, né? Então é importante aprendermos com isso. Nós estamos sempre aprendendo, nos espelhando em alguém. Então é necessário também que alguém esteja se espelhando em nós. E é importante sermos exemplo para a glória de Deus, porque estamos influenciando alguém, ou positivamente ou negativamente, né? Qual dos dois estamos fazendo? Precisamos refletir em relação a isto, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.